No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Tu és digno, ó poderoso, de Abraão, de Isaque e de Israel. Digno de toda honra, glória e louvor. Porque tu criaste os céus, a terra. Toda exuberância da criação foi feita pelo poder da tua palavra. E pelo poder da tua palavra, o Senhor sustenta o céu, a terra, a lua, enfim. O Senhor sustenta tudo. Inclusive, a vida daqueles que creem nessa palavra. A vida daqueles que apoiam suas vidas, tomam atitudes em cima da tua palavra. Ó meu Pai amado e querido, a tua palavra é a tua sombra que protege a nossa vida, que guarda e que torna possível a gente viver neste mundo vil uma vida diferenciada da vida daqueles que não creem nela. Por isso eu te louvo e agradeço pelo privilégio que tenho, não apenas de ouvi-la, praticá-la, beber dela, mas levá-la, ensiná-la àqueles interessados. Ó meu Senhor, eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor, mediante o sacrifício, trouxe à existência ao ser humano a chance, a oportunidade para ele refazer a sua vida, começar uma vida nova. Eu te louvo e agradeço por isso, meu Pai. Porque logo após a queda do homem, o pecado ter sido gerido aqui na terra, o Senhor sacrificou o animal para cobrir esse pecado da humanidade. Ó Espírito Santo, em nome de Jesus, o sacrifício. Sim, o sacrifício foi a primeira coisa que o Senhor fez depois do pecado nascer. E isso soa aos meus ouvidos a mensagem de que não há perdão de pecados sem o derramamento de sangue, sem o sacrifício. Em outras palavras, não há conquista contigo por meio da fé inteligente sem que haja o sacrifício vivo da própria pessoa. Porque aquele animal que o Senhor sacrificou em favor de Adão e Eva, aquele animal
pagou com a sua vida para salvar a vida de Adão e Eva. Então, para salvar a vida de Adão e Eva, teve que haver um sacrifício. E nós entendemos hoje que para que nós possamos nos salvar, nós temos que sacrificar nossa vida pela fé no Senhor Jesus, que deu a sua vida por nós. O Senhor deu a vida do seu Filho por nós. Porém, nós temos que dar a nossa vida em troca para continuarmos vivendo pela fé. Porque foi a vida de um animal que trouxe o perdão de pecados, que trouxe a vida nova. Foi o sacrifício da vida de Jesus que gerou a minha vida, uma vida nova. Mas eu tenho que manter a minha vida no altar, em sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, que é o nosso culto racional, para que possamos manter essa vida viva e agradável a Ti. Meu Jesus querido e amado, dá-nos palavras para que possamos entender, ou melhor, para que possamos ensinar e dar entendimento aos interessados em uma vida nova, uma vida transformada, para que eles venham aplicar isso nas suas vidas e então colher os frutos desse sacrifício. Eu sei que nada nesse mundo, as coisas normais, as coisas naturais, são conquistadas pelo sacrifício. Nenhum jogador, nenhum esportista, nenhum profissional, ninguém vence neste mundo sem fazer o sacrifício, sem pagar o preço do sacrifício. Imagine a vida nova, a vida transformada e eterna. Eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, dê entendimento ao teu povo para ele ouvir, compreender, perceber como ele vai fazer, como ele vai agir para tomar posse daquilo que o Senhor tem prometido na sua palavra. Eu sei que muitos não dão a mínima para o sacrifício do Pai. Não dão a mínima. Mas sempre há aqueles que ouvem e obedecem. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por isso. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Sacrifício, eu criei meus 7 filhos, do meu sangue eram 6, e um peguei com quase um mês. Fui viajante, fui roceiro, fui andante, e para alimentar meus filhos não comi pra mais de vez. 7 crianças, 7 bocas inocentes, muito pobres, mas contentes, não deixei nada faltar. Foram crescendo, ficando mais difícil, trabalhei de sol a sol, mas eles tinham que estudar. Meu sofrimento, ó meu Deus, valeu a pena. Quantas lágrimas chorei, mas tudo foi com muito amor. 7 diplomas, sendo 6 muito importantes, que às custas de uma enxada conseguiram ser doutor. Hoje estou velho, meus cabelos branqueados, o meu corpo está surrado, minhas mãos não mexem mais. Uso bengala
vazio e só um filho vem me ver. Esse meu filho, coitadinho, muito honesto, vive apenas do trabalho que arranjou para viver. Mas Deus grande vai ouvir as minhas preces. Esse meu filho querido vai vencer, eu sei que vai. Faz muito tempo que não vejo os outros filhos. Sei que eles estão bem e não precisam mais do pai. Um belo dia, me sentindo abandonado, ouvi uma voz bem do meu lado: pai, eu vim pra te buscar. Arrume as malas, vem comigo, pois venci. Comprei casa e tenho esposa, o seu neto vai chegar. De alegria eu chorei, olhei pro céu. Obrigado, meu Senhor, a resposta já chegou. Meu Deus, proteja os meus 6 filhos queridos, mas foi meu filho adotivo que a esse velho amparou. Você sabia, amiga e amigo ouvinte, que a primeira coisa que Deus fez depois do pecado ser gerado, de surgir o pecado, ter surgido o pecado? Sabe qual foi a primeira coisa que Deus fez após Adão e Eva terem pecado? Ele fez o sacrifício. Deus não fez os animais para serem alimentos, servirem de alimentos para o ser humano. Deus fez as frutas, os legumes. Deus fez tudo o que é de bom e do melhor para que o homem não precisasse matar um animal para poder se alimentar. Mas quando o homem deu origem ao pecado, imediatamente, para neutralizar o pecado, para pagar aquele pecado e resgatar a vida daquele pecador, Deus teve que sacrificar um animal, substituindo por Adão e Eva. Então, o sacrifício nasceu daí, depois do pecado. Foi a primeira coisa que Deus fez. Quer dizer, ele levou 6 dias para formar todas as coisas maravilhosas, inclusive o ser humano. Fez tudo perfeito. Mas depois do surgimento do pecado, Deus fez tirar a vida de um animal. Mas foi obrigado a tirar a vida daquele animal para que aquele animal morresse com o pecado do homem. Porque o pecado não podia sobreexistir, o pecado não podia manter-se. Então Deus sacrificou o animal para poder salvar Adão e Eva. E aquele primeiro animal sacrificado era um tipo, um símbolo do Senhor Jesus, que foi o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo, para tirar o pecado daqueles que nele creem. Claro, o Senhor Jesus morreu, mas não tira o pecado de todas as pessoas, não tirou o pecado de todas as pessoas. Ele só tira o pecado daqueles que o fazem de Senhor, o elegem como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, você pode imaginar, minha amiga e meu amigo, para que o Senhor Jesus possa ser o seu Salvador e, consequentemente, o seu Senhor, você tem que morrer para o pecado.
Você tem que morrer para a sua própria vontade. Você tem que morrer para o seu eu, para esse mundo. Mas como que eu vou morrer para esse mundo, bispo? Se eu morrer para esse mundo, eu vou partir desse mundo. Não, eu não estou falando da morte física, eu estou falando da morte da sua natureza carnal, demoníaca, a sua natureza rebelde, que veio lá de trás de Adão e Eva. Então o DNA do pecado nasceu com Adão e Eva, se rebelando contra Deus. Então a humanidade carrega o DNA do pecado. E esse DNA do pecado é extirpado quando há sacrifício. Jesus foi o sacrifício. Então o DNA do pecado foi morto. Foi morto daquela pessoa que creu, que aceitou Jesus como seu substituto, o seu Salvador. Mas, para que o Senhor se mantenha Salvador da vida dela, é preciso que ela o eleja como Senhor da sua vida. Porque somente quando Jesus é Senhor da nossa vida, então nós estaremos inseridos no reino de Deus, o reino do Rei Jesus. Estaremos inseridos naquele texto do Salmo 91, habitando no abrigo de Deus e sendo guardado, protegido pela sombra do Altíssimo. Então, quando nós entramos no reino de Deus, estamos sob o esconderijo do Altíssimo, sob a sombra do Todo-Poderoso. Mas para que nós possamos manter nossas vidas no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, nós temos que sacrificar o nosso eu, a nossa vontade. É uma morte. Essa é a morte que a gente fala, a morte da natureza pecaminosa. Então você tem que sacrificar a sua natureza pecaminosa para você se manter no altar. Você tem que sacrificar a sua natureza pecaminosa para que você possa entrar no reino de Deus. Você tem o direito de tudo que o reino de Deus tem. Só que você tem que entrar no reino de Deus. Mas para entrar no reino de Deus, você não pode entrar com essa natureza porca, miserável, desgraçada, essa natureza rebelde. É ou não é? Nós ouvimos aí essa canção muito bacana, muito bonita, que fala do pai que sacrificou a vida pelos filhos. Todos os filhos. Mas nem todos reconheceram o sacrifício dele. E na hora que o pai estava cansado, os filhos jogaram num asilo, num abrigo dos velhinhos. E depois, quem é que veio resgatar aquele pai que fora jogado lá no asilo? Foi justamente aquele filho adotado. Aquele filho adotado, que era o mais pobrezinho, que era o último da fila, era o último dos filhos, ele é que veio considerar o seu pai e veio trazê-lo de volta para sua casa, para sua família. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, eu vou colocar novamente essa canção para você prestar bastante atenção na sua letra. O que ela significa? Porque esse pai, a meu ver, é o Todo-Poderoso, que deu a vida dele, sacrificou a vida dele, para salvar a todos. Mas nem todos deram valor a essa salvação, nem todos deram valor ao sacrifício do filho dele. Não fizeram o sacrifício pelo seu pai. Seu pai fez o sacrifício por eles, mas eles não fizeram o sacrifício pelo seu pai. Então, quando a pessoa não faz o seu sacrifício, ela não consegue casar, combinar,
ela não consegue se aliar com o Todo-Poderoso. Porque não adianta Deus fazer o sacrifício e nós não fazermos o nosso sacrifício. Deus faz a parte dele, nós temos que fazer a nossa parte, que é um casamento. O casamento são duas pessoas. A aliança são duas pessoas. E a aliança com Deus tem que ser feita por cada um de nós. Você tem que fazer sua aliança com Deus, aceitar o que Ele, as regras que Ele determinou e obedecê-la. Mas por que você não aceita? Porque você não quer sacrificar a sua vontade, o seu eu, o seu ego. Você não quer sacrificar a prostituição, você não quer sacrificar a balada, você não quer sacrificar a sujeira, você não quer sacrificar o vício, você não quer sacrificar a vida errada, você não quer sacrificar a mentira, você não quer sacrificar o engano, você não quer sacrificar a hipocrisia, você não quer sacrificar a malícia, você não quer sacrificar nada. Você quer o reino de Deus, mas quer viver do seu jeito. Então você não vai entrar no reino de Deus, você vai ficar do lado de fora, e quando você morrer, você vai para o inferno e não tem jeito. Porque você resistiu fazer a vontade do Senhor. Você não se submeteu ao Senhor Jesus. Como é que agora, depois que você morre, você vai querer usufruir os benefícios do reino dos céus? Vamos ouvir essa canção, você vai ver e vai entender melhor o que significa sacrifício. Sacrifício, eu criei meus 7 filhos, do meu sangue eram 6, e um peguei com quase um mês. Fui viajante, fui roceiro, fui andante, e pra alimentar meus filhos, não comi pra mais de vez. 7 crianças, 7 bocas inocentes, muito pobres, mas contentes, não deixei nada faltar. Foram crescendo, ficando mais difícil, trabalhei de sol a sol, mas eles tinham que estudar. Meu sofrimento, oh meu Deus, valeu a pena. Quantas lágrimas chorei, mas tudo foi com muito amor. 7 diplomas, sendo 6 muito importantes, que às custas de uma enxada conseguiram ser doutor. Hoje estou velho, meus cabelos branqueados, o meu corpo está surrado, minhas mãos não mexem mais. Uso bengala, sei que dou muito trabalho e às vezes atrapalho meus filhos até demais. Passou o tempo e eu fiquei muito doente. Hoje vivo num asilo e só um filho vem me ver. Esse meu filho, coitadinho, muito honesto, vive apenas do trabalho que arranjou para viver. Mas Deus grande vai ouvir as minhas preces. Esse meu filho querido vai vencer, eu sei que vai. Faz muito tempo que não vejo os outros filhos. Sei que eles estão bem e não precisam mais do pai. Um belo dia, me sentindo abandonado, ouvi uma voz bem do meu lado: pai, eu vim pra te buscar. Arrume as malas, vem comigo, pois venci. Comprei casa e tenho esposa, o seu neto vai chegar. De alegria eu chorei, olhei pro céu. Obrigado, meu Senhor, a resposta já chegou. Meu Deus
velho amparou. É interessante, né? Os 6 filhos legítimos se formaram, fizeram dinheiro, sucesso, mas quando o pai já estava velho, as mãos não mexiam tão bem, andava de bengala e dava até trabalho. Os filhos pegaram, os 6 filhos legítimos, pegaram o pai e jogaram dentro de um asilo, de um abrigo para velhinhos, porque não queriam que ele os incomodasse. Mas o adotivo, o filho adotivo deu valor ao sacrifício do pai. Reconheceu que o seu pai, mesmo sendo adotivo, ele era o verdadeiro pai. Então, quando ele se formou, que ele conseguiu uma vida melhor, de qualidade, ele foi buscar o seu pai lá no asilo e trouxe de volta para cuidar dele até a morte. Quer dizer, o pai sacrificou pelos filhos, pelos 7 filhos. Mas na hora que os filhos deveriam dar apoio para o pai, apenas um quis se sacrificar pelo pai, justamente aquele que foi adotivo. Então você vê como é a vida, né? Então por isso que Deus impõe para que a pessoa conquiste as suas promessas, para que as pessoas venham tomar posse do sucesso, que elas tenham que sacrificar. Tenham que sacrificar. Cada um tem que sacrificar por si. E se não houver esse sacrifício, não há conquista. Não há conquista. E quando a pessoa sacrifica, ela fica na dependência de Deus. Ela aprende a depender do altar, a depender do Todo-Poderoso. Deus, repito, minha amiga e meu amigo ouvinte, Deus, depois que criou todas as coisas, depois de ter criado todas as coisas maravilhosas, a coisa que Deus criou depois do pecado, a primeira coisa que Deus criou depois do pecado foi o sacrifício. O sacrifício para poder apagar o pecado daqueles que nele creem. E esse sacrifício não é só uma vez, é todo dia, é sempre. Para você estar no altar, você tem que se sacrificar. O altar é o lugar do sacrifício. O altar é o lugar do sacrifício. E se você quer benefício, você tem que chegar no altar. Eu não sei qual é o seu problema, não sei qual é a sua necessidade, mas qualquer que seja a sua necessidade, você tem que sacrificar. E não é qualquer sacrifício, não. O sacrifício tem que ser perfeito. Nós falaremos amanhã a respeito do perfeito sacrifício. Vamos ouvir testemunhos. Sabe, eu nunca imaginei que a Silvia de ontem pudesse ser a mulher, a esposa, a mãe, empresária de sucesso que sou hoje. E eu me perguntava, como viver uma realidade diferente diante de uma vida tão cruel? Meu nome é Silvia Remoli, tenho 52 anos, sou empresária no ramo de moda masculina. Eu vim de uma família de 3 irmãos, onde na época a gente passava muita necessidade, dependia assim das minhas tias trazerem roupa assim usadas. Então é uma situação assim que me emociona muito. E aos 18 anos eu me casei, né, muito nova também, e querendo uma mudança, uma transformação. Eu me chamo Lúcio Remoli, tenho 59 anos, empresário, casado com a Silvia.
Meu marido veio, conversou com meu pai, deu ali a palavra que eu estaria saindo da casa dele, mas que ele me daria, assim, tudo do bom e do melhor, né? Nós conquistamos casas, carro, telefone. Nós tínhamos uma fábrica de sorvetes com 25 carrinhos e meu marido resolveu vender e montar um outro negócio. E esse negócio não deu certo. Nós começamos a vender tudo o que tínhamos, casa, terrenos, para pagar as dívidas, as contas que foram se acumulando, né? Vinha conquistando e foi perdendo tudo. Aí houve uma situação realmente crítica. As meninas passando necessidade, então me voltou tudo naquela época, tudo que eu passei na minha infância, eu estava passando, eu estava ali como no lugar da minha mãe e minhas filhas também passando as mesmas necessidades, dependendo da minha sogra, né, até para comer, às vezes fazer a compra do mês, nós dependíamos dela. Eu senti frustrado nessa época, porque tudo aquilo que eu prometi fazer para minha esposa, dar o melhor para ela, eu não conseguia, porque fugiu das minhas mãos aquilo lá. Fugiu das minhas mãos, eu fiquei impotente diante da situação, que tudo dava errado para a gente. Eu comecei a cobrar do meu marido, porque a gente estava perdendo tudo, né? Comecei a me sentir triste, angustiada, com depressão, só chorava. Qual pai que deseja ver sua família desamparada? E eu fiquei desamparado, eu fiquei nessa situação. E foi quando eu cheguei na Igreja Universal. Resolvi participar de uma reunião, sentei no último banco da igreja e eu ouvi uma palavra. E essa palavra dizia que eu não deveria depender do homem, mas sim de Deus. Essa palavra me trouxe um entendimento, me trouxe sabedoria. Eu vi que Deus poderia mudar de uma forma grandiosa e total a minha vida. Quando eu ouvi aquela palavra, tudo mudou na minha vida. Eu vi que tinha condições de eu ser uma nova pessoa. Houve força dentro de mim, veio alguma coisa forte dentro de mim, que eu tive uma direção que veio do altar. Eu entendi que através de um compromisso, uma aliança com Deus, toda a minha vida poderia mudar. Despertou a minha inteligência, despertou uma revolta dentro de mim e eu sabia que a partir dali, a partir de agora, tudo ia mudar. Essa palavra que eu ouvi, vinda do homem de Deus, do altar de Deus, ela mostra pra gente que tudo é possível, certo? A situação parece que foge das nossas mãos, mas quando você tem dentro de você uma força que vem de dentro, quer dizer, você percebe que tudo é possível para aquele que crê. E você tem que colocar em prática, você tem que exercitar a sua fé. Em 6 meses eu ainda não tinha visto uma mudança no exterior, mas dentro de mim já havia uma certeza, né? Dentro de mim já havia uma alegria, uma felicidade, que tudo isso, aquela palavra que veio do altar me proporcionava, porque a partir daquele momento eu comecei a depender de Deus, né? E as portas foram se abrindo. Que em 6 meses a primeira loja foi aberta e ali um cliente foi falando para o outro e uma pessoa foi falando para outra e assim foi enviando, foi acontecendo as coisas que eu me senti até surpresa. Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa. E aí tudo na vida muda. E através dessa aliança que eu fiz com Deus, que cumpre a sua palavra, é que tudo começou a mudar na minha vida. Eu conquistei o meu trabalho, a minha empresa no ramo de moda masculina. Hoje a minha marca é conhecida e reconhecida aqui na cidade. Eu tenho 3 lojas aqui e uma na cidade região. E eu conquistei uma casa num condomínio fechado, com 3 pavimentos, com uma piscina ampla. Nós começamos agora a trabalhar com cavalos de raça. Eu já pude viajar para o exterior, eu e meu marido passamos nossos 25 anos de casado em Paris. Hoje eu tenho uma vida completa, uma vida abundante. A minha família, né, o meu lar, a minha casa é repleta de luz, de paz, de alegria.
E a minha maior conquista foi o Espírito Santo, porque ele sim é que nos garante toda essa paz, toda essa alegria. E sabe por que eu tenho essa paz, essa alegria, essa confiança hoje? Porque eu tive coragem de me submeter a essa palavra que não falha. Pois é, eu queria que você, minha amiga, meu amigo ouvinte, soubesse que Deus, por meio da sua palavra, nos dá a fé. A fé vem pela palavra de Deus, pelo ouvir a palavra de Deus. Mas Ele nos dá a fé para que nós venhamos exercitá-la, executá-la. Então Ele dá a fé para que nós venhamos usá-la, exercitá-la, obedecê-la, para que então tomemos posse das promessas. É assim que funciona. Não adianta você ter fé e não executar a sua fé, não exercitar a sua fé. Não adianta nada. Fé, em princípio, todo mundo tem fé, todo mundo crê em Deus, mas quem recebe? Quem recebe uma vida transformada, sobre todos os aspectos, na parte familiar, na parte econômica, na parte de saúde, na parte completa? Quem recebe? Então, amiga e amigo ouvinte, todas as pessoas precisam entender esse mecanismo da fé, esse poder da fé, esse mistério da fé, essa química da fé. Ela tem que ouvir a palavra de Deus para que então possa receber a fé. E, consequentemente, quando ela ouve a palavra de Deus e obedece, pronto, já era. Aí ela não precisa de mais ninguém. Ela não precisa de favores de ninguém. Ela não precisa do patrão, ela não precisa do empregado, ela não precisa de ninguém, porque ela se torna uma pessoa dependente exclusivamente do próprio Deus, do Todo-Poderoso. Esse é o segredo da fé. A fé nos dá acesso a todos os sonhos, a realização de todos os sonhos. Porém, cada sonho exige o seu sacrifício, exige a sua atitude. A atitude é sacrificial. Para você seguir e obedecer a instrução, a inspiração da fé, você obrigatoriamente tem que sacrificar. Tem que sacrificar. Do contrário, não adianta nada ter fé. A fé sem obras é morta. Saiba disso. Coloque a sua fé em prática, você vai ver o resultado dela. Vamos ouvir mais um testemunho. Meu nome é Gisele, tenho 29 anos, cheguei na igreja com 17 anos, era uma adolescente frustrada, vazia, depressiva, e foi ali que eu fui ouvindo, indo nas reuniões, né, conhecendo mais sobre como chegar mais próximo de Deus. E ali foi quando eu aprendi que para eu chegar mais próximo de Deus também, eu tinha que ter uma reverência, tinha que ter um temor. E foi quando eu me tornei dizimista, né? E através de eu devolver as primícias para Deus, foi quando que eu pude perceber que eu precisava algo mais, né? Através da minha fidelidade, eu pude ver que eu precisava também estar mais próximo de Deus. E foi quando eu busquei ter esse encontro com Deus. E para receber o Espírito Santo, eu percebi que eu tinha que renunciar a muitas coisas minhas, né? O orgulho, a desobediência, né? Deixar de fazer aquelas coisas que para mim eram certas, mas que na verdade não era. Então passei a obedecer mais a palavra de Deus, né? A praticar a palavra dele, né? E foi aí que eu fui aprendendo cada vez mais, né? A ter essa reverência para Deus e a servi-lo mais, com as minhas primícias, com a minha obediência. E através da minha obediência ali na palavra de Deus, eu recebi o Espírito Santo. Eu que era uma pessoa vazia, angustiada, me tornei uma pessoa feliz, completa. Aquele vazio já não existia mais. E através dessa obediência, hoje eu sou uma pessoa realizada. Sou casada, sou uma profissional bem-sucedida, né?
fiz a faculdade que eu tanto desejava, sou professora, né? E o bem mais precioso é o Espírito Santo, né? Que é o que me conforta nas minhas lutas, né? Que me faz ir em frente, mesmo diante das dificuldades, né? Que conforta todos os momentos que, ainda que eu passe lutas, dificuldades, é Ele que me dá a paz, a segurança de que tudo vai dar certo. Servir a Deus mudou tudo a minha vida, servi-lo com reverência, né? Com interesse de coração, mudou totalmente. Me fez uma pessoa completa, realizada. Servi-lo com essa reverência me fez ver o verdadeiro sentido que eu precisava. Meu nome é Valdemir. Quando eu cheguei na Igreja Universal, eu era uma pessoa vazia, não? Apesar de chegar novo na igreja, tinha uma família destruída, tinha uma vida problemática, amarrada e muito vazio dentro do meu ser, dentro do meu coração. Então comecei a fazer as correntes, comecei a ouvir, comecei a escutar a palavra, ainda que no início havia uma resistência para obedecer, para começar a servir ao Senhor Jesus, servir a Deus. Ouvia, mas ainda não praticava, não era fiel, não tinha aquele compromisso mais sério, mais profundo com o Senhor Jesus. Nasceu um desejo de conhecer e de ter esse encontro com Deus, receber o Espírito Santo, mas ainda não entendia bem as premissas, não entendia bem como era servir a Deus. E com isso não praticava. Ouvia, mas não praticava. Isso me impedia, né? me fazia demorar ou tardar, buscá-lo de todo o coração, fazer o melhor e dar o melhor de mim para o Senhor Jesus. Essa luta duraram 2 anos, foram 2 anos que comecei a buscar, comecei a pedir o Espírito Santo, fazia minha oração, mas por não obedecer, não praticar, não entender, ainda que sentia melhoras, tinha paz, não recebia o Espírito Santo, não via um resultado dentro de mim, não havia uma mudança ainda dentro de mim. Houve um momento que eu decidi mudar, decidi me lançar e comecei então a praticar a palavra, tudo o que eu ouvia. Passei a ter interesse em servir ao Senhor Jesus. E quando comecei a servir a Ele com as primícias certinha, fazer conforme eu estava aprendendo, ouvindo a voz de Deus, foi quando eu consegui receber o selo do Espírito Santo. O que mais eu desejava e buscava já naquele momento era receber o Espírito Santo. Foi aí que aconteceu então esse batismo com o Espírito Santo e cada vez mais o meu desejo era servir mais a Deus. Depois que passei a ser fiel a Deus nas primícias, a devolver as primícias, ser fiel, a obedecer, né? Acima de tudo, mais do que as conquistas que recebi, financeira, familiar, em todos os aspectos, eu recebi o Espírito Santo, fui selado com o Espírito Santo e hoje temos esta paz, esta certeza da nossa salvação. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Eu vou repetir para você aprender. Olha só o segredo da fé. Olha só a química da fé. Olha só como você vai fazer da sua fé, vai materializar a sua fé em benefícios para a sua vida. Tudo é possível pela fé, mas a fé em si não faz nada sozinha. Ela precisa ser ativada, ela precisa ser exercitada, ela precisa ser colocada em prática, o que necessita, obviamente, de sacrifício. Porque quando você vai obedecer à instrução, à inspiração da fé, você tem que sacrificar. Se você não sacrifica, você não
vai ter nenhum benefício dela. É por isso que muita gente crê em Deus, tem fé em Deus, mas vive uma vida miserável. Por quê? Porque elas têm uma fé, mas não colocam essa fé em prática. E aí não vai dar resultado nenhum. Você tem fé, Deus te empresta a fé para que através dessa fé você venha ser instruído no que tem que ser feito, no que tem que fazer, no sacrifício que tem que realizar, para que então essa fé venha se tornar, venha se materializar na sua vida. Quer dizer, por meio da palavra vem a fé. E por meio da fé vem o sacrifício. E o sacrifício que faz com que as promessas de Deus sejam realizadas em nossas vidas. Graças a Deus. Que maravilha, né? Essa é a química da fé, o segredo da fé. Nós estaremos falando mais a esse respeito amanhã. Nós vamos ficando por aqui. Nesta quarta-feira, às 8 em ponto, aqui no Templo de Salomão, nós estaremos. Mas teremos reunião às 10 horas da manhã, às 3 da tarde e às 8 da noite. Que Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus. Como pode um filho mendigar o pão, comer das migalhas que caem da mesa? Eu já decidi, vou acender dentro de mim o fogo da revolta, a chama da fé. A fé inteligente nos leva a entender: se o meu Pai é um Deus tão grande, como posso aceitar uma vida de derrota? Uma vida tão pequena, está tudo errado. Tem que haver uma mudança para realizar aquilo que eu mais quero. É preciso ter coragem e revolta. Para vencer é necessário atitude, ser ousado, ser diferente, pois quem vive pela fé se lança, faz a sua hora, não espera acontecer, confia em qualquer circunstância, só alcança a abundância quem é fiel. Para realizar aquilo que eu mais quero, é preciso ter coragem e revolta. Para vencer é necessário atitude, ser ousado, ser diferente, pois quem vive pela fé se lança, faz a sua hora, não espera acontecer, confia em qualquer circunstância,